Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João foi preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, de enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos falar com o nosso Pai. Pai de muitas misericórdias, obrigado, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, esta igreja que é tua, essas almas, Senhor, que pertencem ao Senhor, ovelhas do seu aprisco. Obrigado porque o Senhor é o nosso sumo pastor. Santo e bendito Pai, queremos nesse momento, Senhor, rogar a sua graça, que abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que, Senhor, se houver alguém nesta noite, que ainda não compreendeu plenamente a sua graça e a sua misericórdia, que possa, Senhor, pela sua vontade, ser aberto o seu entendimento e o seu coração. Cuida daqueles, ó Pai, que não estão presentes nesta noite. Guarda-os nas estradas, guarda nos seus trabalhos,
guarda o Senhor nas suas vidas. Abençoa, Pai, a tua palavra neste momento. Que ela só venha falar do Senhor ao nosso coração. Fala, Senhor, ao mais profundo do coração de cada vida e de cada alma aqui nesta noite presente. Fala conosco, para que possamos sair da tua casa cada vez mais transformados pela sua palavra em nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. O Sermão do Monte, ele é tão conhecido nas Escrituras quanto o Salmo 23, Salmo 91. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus, ela é conhecida, muitas vezes do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa vida. E quantas vezes nós já lemos essa passagem aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e nos identificamos com algumas coisas, nos confrontamos com outras, nos identificamos com talvez os que choram, talvez nos identificamos com os que têm fome e sede de justiça. Quem sabe você já tenha se identificado com o pacificador, aquele que está tentando sempre apaziguar corações. Talvez você já tenha se identificado por ser perseguido por causa da justiça. Porque você está fazendo o que é correto, você está fazendo o que é certo, e mesmo assim, você é perseguido por causa da justiça. Talvez você tenha se identificado com o manso, com o humilde. E aí você pode então dizer, e não é errado, e se você já ouviu, e com certeza já ouviu, dessas qualidades, dessas virtudes, mas nem sempre nós queremos essas qualidades e virtudes. Nós não queremos chorar. Nós não queremos ser aqueles que estão sendo enganados. Nós não queremos ser aqueles que não vão reagir diante do violento, diante da agressão, diante da perversidade. Muitas vezes nós não somos aqueles que vão querer ser perseguido pelos corruptos, porque você está fazendo o que é certo. Talvez você não quer ser o limpo de coração. Você não quer ser aquela alma que, ao invés de olhar o que tem de bom o seu irmão, olhar as virtudes que ele tem, sejam elas muitas ou poucas, mas você ser o limpo de coração, chegar perto dele sem medo do que ele pode fazer contra você. Se você já ouviu assim, não é errado. Se você já ouviu um dia que você deveria exercitar essas virtudes e todas essas questões do reino de Deus na sua vida, também não é errado. O problema, meus amados irmãos e irmãs, é que nós não queremos ser assim. E por que isso?
quando você pensa nas palavras de Jesus, no que Jesus está dizendo, você precisa entender que Jesus está falando a um povo, a uma nação, está falando ao Israel, que está sobre o domínio de um império romano. Você tem que lembrar que Jesus está falando essas palavras para um povo que se encontrava numa situação semelhante ao de Israel no Egito, sendo humilhado, ultrajado, espizinhado, suas mulheres e suas crianças sendo ultrajadas, seus meninos sendo ameaçados de serem jogados no rio Nilo, comida racionada, lugar específico para morar, escravidão. Então essa era a situação do contexto que Jesus, ao proferir essas palavras, e o Sermão do Monte, ele não começa no capítulo 5, ele começa no capítulo 4, versículo 12. E por que nós estamos falando isso, meus irmãos? O tema da mensagem é: bem-aventurados por quê? Por que você acha que a partir dessa discriminação de capítulo aqui, e aí ele identificou como capítulo 5, Jesus subiu no monte, vendo as multidões, e aí você acha que o Sermão do Monte Não, o Sermão do Monte é a partir do versículo 12. E aí você vê as bem-aventuranças, as felicidades. E por que Jesus está falando isso? Jesus está falando isso porque eles estão sendo humilhados. Muito choro, muita selvageria, muita injustiça, muito de si mesmo, muita perversidade, muito conflito, muita corrupção. E aí eu pergunto para você, os ouvintes de Jesus queriam ser essas pessoas? Não. Nós queremos ser essas pessoas? Não. Nós não queremos ser ultrajados. Nós não queremos ser humilhados. Nós não queremos ter fome e sede de justiça. Pelo contrário, nós queremos que a justiça seja feita imediatamente. Olha só, ao ponto e ao passo de que qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa contra nós, nós desejaríamos que acontecesse como aconteceu com Coré, Datã e Abirão, que a terra abriu e engoliu eles. Essa é a nossa justiça. Então a grande pergunta é: bem-aventurados por quê? Então porque você chora, você acha que você é bem-aventurado? Você acredita que você tem fome e sede de justiça, você é bem-aventurado por causa disso? Você acredita que você é a pessoa mais mansa da face da terra, mas se alguém falar um A de você, pronto, acabou. Você já está pronto para ser o Rambo, tirar aquela faca de meio metro. E se tiver armado, pior ainda. É. Pois é. Nós não queremos ser o misericordioso, porque o misericordioso é bobo. O misericordioso é conhecido como o bobo. Aquele que as pessoas acham que estão enganando, que ele não sabe que elas estão enganando ele. Aí que você se engana. O misericordioso não é enganado. Ele simplesmente é misericordioso. Essas são virtudes que nós não queremos.
E quando os ouvintes de Jesus no seu tempo, diante dessa situação, eles ouviram isso, eles não queriam ser assim. Tanto é que os discípulos achavam que Jesus, com todo aquele poder, para o mar, para o vento, ressuscita o morto, cura o leproso, anda por sobre as águas, teria tanto poder que expulsaria todo o exército romano, expulsaria qualquer invasor que tentasse entrar nas terras de Israel. Agora a gente conquista o mundo. Aí Jesus falou, não, eu não vim para fazer isso aí não, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para ser um Nimrod. Vocês não serão bem-aventurados porque irão conquistar o mundo. Vocês não serão felizes a partir de que as suas vontades sejam realizadas. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Você não vai ser feliz quando os seus alvos forem alcançados neste mundo. Os ouvintes de Jesus ficaram sem entender muita coisa. Então, bem-aventurados por quê? Se não é porque a gente chora, se não é porque nós somos humildes, se não é porque somos mansos, então por que que é? É por aquilo que talvez você ainda não tenha colocado ou compreendido dentro do seu coração. O que a própria palavra de Deus nos ensina. Capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo, porque é chegado o reino de Deus. E aí você começa a compreender por que que Jesus foi falar dessa felicidade e dessa bem-aventurança para aquele, meus irmãos, que é chamado de humilde. E você pode entender humilde como o que o mundo olha para você e você não tem as expectativas que eles têm. Você pode ser considerado humilde de espírito porque você não tem o desejo, a ganância de ser como as pessoas do mundo e que vivem apenas para esse mundo, elas são. Ou Jesus estava falando aqui o seguinte, irmãos: bem-aventurado é aquele que não entende nada do reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que não conhece os enigmas do livro de Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que não é doutrinado na sua religião. Bem-aventurado é aquele que conhece o necessário, o reino de Deus. Bem-aventurado não é aquele que lê todas as coisas deste mundo, quer chegar em todo o entendimento do mundo, como disse Salomão. Ler livro não é ruim, mas também é enfado e canseira.
E quem sabe Jesus estava olhando para aquelas pessoas e dizendo assim: eu não quero que vocês conheçam todos os enigmas do universo, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que o reino de Deus chegou na vida de vocês, e por isso vocês são o quê? Bem-aventurados. E apesar de você e eu continuarmos não conhecendo todos os mistérios do universo, não tendo todas as respostas que você queria ter, o reino de Deus chegou até você. E é isso que você precisa saber. Tem gente que quer conhecer os mistérios do universo, mas ele ainda nem descobriu se o reino de Deus está na vida dele. Então preste atenção uma coisa, meu irmão e minha irmã. Eles eram bem-aventurados porque o reino de Deus chegou. Estava próximo, não de escatologia. Agora estava próximo mesmo. Agora Jesus é a manifestação do reino de Deus. E de uma maneira singular, ele vai começar a operar os sinais para apontar o reino de Deus na sua vida. Jesus, ele pregou. O reino de Deus chegou. Bem-aventurado será você, que mesmo que você tenha fome e sede de justiça, o reino de Deus chegou na sua vida. Bem-aventurado será você, que suporta o mal, o reino de Deus chegou na sua vida. Bem-aventurado você, que se um dia, por palavras, por obras, alguém, ou alguma circunstância, dizer para você que você está errado e você está fazendo o que é certo, bem-aventurado será você, que já terá entendido que o reino de Deus chegou na sua vida. E você é feliz não porque não vai ter mais choro. Ah, vai ter muito choro. Porque só há um lugar aonde não vai ter mais choro. No céu. Enquanto nós estivermos debaixo desse sol, haverá muitas lágrimas ainda para ser derramadas. Haverá muitas pessoas violentas, seja de ação ou de palavras, que você terá que enfrentar. Haverá ainda muitos que olharão para você e pensarão que você é bobo porque você é misericordioso. Você não é bobo, você é misericordioso. Quando você for tentar apaziguar, ser pacificador de uma contenda, não espere que você vai estar conversando com um e o outro vai estar te batendo. Aí que você vai falar com o outro te bate. Você vai apanhar duas vezes. Presta atenção, você vai apanhar duas vezes.
Bem-aventurado será você, limpo de coração. Chega perto do seu irmão e da sua irmã, sem medo do que ele possa fazer contra a sua vida ou falar de você. Porque você é limpo de coração. Porque o reino de Deus já chegou em você. E da mesma maneira que o Senhor e Salvador Jesus se aproximava das pessoas limpo de coração, é dessa maneira. Então você não é bem-aventurado por causa das virtudes. Você é bem-aventurado porque o reino de Deus chegou na sua vida. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Comece a ver as coisas que Deus vê. Não seja como Jonas, que viu a maldade dos ninivitas, mas não conseguiu ver o arrependimento deles. Não seja desse jeito. Você e eu, nós estamos embaixo do sol. Capítulo 4, versículo 18 do Evangelho de Mateus. O reino de Deus faz discípulo. Mas que tipo de discípulo? O discípulo que você determina como ele é, a sua cor, a sua roupa, como ele tem que se comportar, como é o tipo de biotipo do discípulo do reino. Versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. E como é que são esses discípulos de Jesus? Nós temos aqui o Pedro. Nós temos aqui os dois filhos de Zebedeu, conhecidos nas Escrituras como os filhos do trovão. Homens aos quais foram passar por meio da Samaria. E quando os samaritanos, aqui vocês não vão passar, voltaram em Jesus e disseram, mestre, vamos pedir que mande fogo do céu para queimar todas essas pessoas. Como é que são os discípulos de Jesus? Todos perfeitos? Como é que você é? Perfeito? Então como é que é o padrão dos discípulos do reino? É um padrão ideológico de igreja? Como é que você se veste, como é que você se comporta, aquela aparência, e não é isso que Deus quer. Deus quer sua vida, transformar você, mudar o seu entendimento, mudar a maneira como você vê as coisas, como você recebe as coisas. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Se lá no Evangelho de João, nos Evangelhos, Lucas capítulo 5, os filhos de Zebedeu estavam prontos para tacar fogo em todos os samaritanos. Capítulo 5 de Lucas é a mesma passagem, só que aqui fala da pesca maravilhosa.
O Evangelho de Marcos e de Mateus não incluiu a pesca, mas Lucas incluiu. E aqui estava o Pedro. Ficou a noite inteira no lago de Genezaré, o mar da Galileia, pegou nenhum peixinho. Jesus estava lá, a multidão o oprimia, ele subiu no barco, afastou-se um pouco, falou com a multidão. E depois ele disse para Pedro, lança a tua rede. Versículo 8 do capítulo 5 de Lucas. Depois que tinha tanto peixe nos barcos, Pedro disse assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. O discípulo do reino de Deus, ele não é perfeito, mas ele faz o que, irmão? Ele se coloca aos pés de Jesus. Nós não somos perfeitos, irmãos. Mas uma coisa nós temos que fazer, nos colocar aos pés do nosso Mestre. Versículo 8, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse é o reino de Deus que vai fazendo discípulos. Esse é o reino de Deus que vai caminhando. Esse é o reino de Deus que vai trazendo as boas novas de salvação. Esse é o reino de Deus que vai tornando as almas bem-aventuradas, mas elas continuarão sendo pobres e humildes, elas continuarão chorando, elas vão ter que ali trabalhar sua mansidão contra a violência. Elas vão ter que se preparar para ouvir muitas coisas em meio às verdades da sua vida. Elas vão ter que aprender a apanhar 2 vezes. Então, bem-aventurados por quê? Bem-aventurados porque o reino de Deus já chegou na nossa vida. Se você já encontrou Cristo, o reino de Deus já está dentro de você. Se Jesus, através do Espírito Santo, já fez morada na sua vida, o reino de Deus já está dentro de você. Por isso você é uma pessoa bem-aventurada. Mesmo tendo dias de choro, mesmo tendo dias de aflição, mesmo tendo dias de extrema angústia, capítulo 4 de Mateus, versículo 23. O reino de Deus, ele vai continuando a sua caminhada para chegar lá e falar para os homens da sua bem-aventurança. Capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas sortes de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 20. Pode ser que isso aconteça comigo, com você, ou já está acontecendo.
E aí você poderia lembrar daquele hino do cantor cristão. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Tão perto. Você pode estar tão perto do reino e não vendo ele. Você pode estar tão perto do reino, mas não contemplando a ação do reino de Deus. Preste atenção, minha irmã e meu irmão. Capítulo 11, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. O reino de Deus esteve ali. O reino de Deus está aqui. Você já se arrependeu de todos os seus pecados? Você já entregou a sua vida para Cristo? Você já disse para Cristo que é o reino de Cristo inabalável, imutável, que domina sua vida e o seu ser? Você já falou com o rei deste reino e disse para ele: não me deixe cair em tentação das minhas próprias vontades, mas que o teu reino domine sobre todas as minhas, e que as suas vontades, ó Pai, sejam estabelecidas sobre a minha vida? Bem-aventurados por quê? Porque o reino de Deus chegou. A cidade ao qual Jesus esteve lá, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado milagres em que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está diante de você. E talvez você ainda não conseguiu vê-lo. E os bem-aventurados serão aqueles aos quais o reino de Deus chegou em suas vidas. Apesar de todas as coisas, apesar de um dia você não querer mais chorar, mas chora. Apesar de um dia você não querer ter esse sentimento de fome e sede de justiça, mas vai ter. Apesar de um dia você ter que suportar, como diz o livro do Eclesiastes, quando a ira do governador se levantar contra você, fique no seu lugar. O ânimo sereno acalma, aplaca os transgressores. Fique no seu lugar, mantenha-se o seu ânimo sereno. O manso, o pacificador, o limpo de coração. Quando os homens disseram para Jesus, nossos pais disseram que era no monte a mulher, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus poderia ter citado para ela, quando vocês forem limpos de coração e poder sentar um perto do outro sem medo do que um ou outro poderá fazer com qualquer um de vocês, vocês então serão
verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, porque assim o reino de Deus terá mesmo chegado na sua vida. Mateus capítulo 5. Vendo as multidões seguiam. Então não começou no capítulo 5. Subiu no monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: se você conhecer só o meu reino, será suficiente para a sua vida. O reino de Deus chegou. E que Deus abençoe a nossa vida como igreja de Jesus Cristo. Deus nos abençoe como filhos do reino. E que a nossa mente, nosso coração, possam ser transformados pela palavra do reino de Deus. Alguns estavam querendo tacar fogo no samaritano. Pedro, espada na cinta. Mas nós temos que falar também outras coisas deles. Quando Jesus chamou, eles não resistiram. Deixaram os barcos, as redes e a companhia de seu pai. Que Deus nos ajude a ouvirmos a sua palavra, para que possamos obedecer ela. O reino de Deus está na sua frente, está perto de você.